agora nós vamos passar para o momento da exposição da palavra, e eu convido você que abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 26, os versículos de 1 a 11, Deuteronômio, capítulo 26, os versículos 1 ao 11. Eu lerei esses versículos, peço aos irmãos que atenciosamente acompanhem a leitura, em que diz assim a palavra do Senhor: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar em que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virá ao que naquele dia for o sacerdote, e lhes dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que tirei na terra que o Senhor, sob juramento, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braços estendidos, e com grande espanto e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te postrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, a tua casa, tu e o levita, e os estrangeiros que está no meio de ti. Neste momento vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como filhos do Senhor na tua casa, na tua presença, para adorar o Senhor, como também, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, por meio da tua palavra, possa nos exortar, nos corrigir e também nos consolar. Em nome de Jesus é que eu oro, desde agora e todo sempre. Amém. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é um feriado, sendo tão importante quanto ao Natal. Assim, esse dia é o dia de agradecimento, no qual as famílias reúnem e recordam com gratidão a Deus das coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data era comemorada após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. E quanto ao texto em apreço, ele tem esses aspectos: a produção agrícola, o agradecimento a Deus e a consagração ao Senhor Deus, quando
os primeiros frutos da terra fossem colhidos pelo povo de Israel na terra prometida. A narrativa do livro de Gênesis, ou a narrativa do livro de Números, ele termina com os filhos de Israel temporariamente acampados na planície de Moabe, de frente a Jericó, no limiar da terra prometida. E conforme Números 33 e 38, até o versículo 49, lugar do discurso deuteronômico proferido por Moisés. O quinto livro, Deuteronômio, ele foi organizado em 3 discursos, sendo que o último com um adendo do relato da morte de Moisés. O primeiro discurso, o discurso de Moisés, a introdução geral do que Deus fez. Isso do capítulo 1 até o versículo 43 do capítulo 4. O segundo discurso de Moisés, a lei de Deus e as estipulações detalhadas da aliança. Isto do versículo 44 do capítulo 4 até o capítulo 28, versículo 68. O terceiro discurso de Moisés é a recapitulação, a exigência da aliança e punição pela desobediência. Isto do capítulo 29 até o versículo 20 do capítulo 30. Quanto aos capítulos 31 até o versículo 12 do capítulo 34, e dos últimos atos de Moisés antes da sua morte, foram as palavras de despedida e a apresentação de Josué. O livro de Deuteronômio, e o que vemos são as reivindicações de Deus registradas nos livros anteriores, e que agora são repetidas. É uma espécie de lembrete para o povo de Israel, dos termos da aliança que Deus firmou. Israel, ele estava sendo desafiado uma devoção exclusiva ao Senhor, devido ao seu favor e os seus grandes atos de livramento, quando então escravo no Egito e quando peregrinava rumo à terra prometida. E quanto ao texto em apreço, ele está no segundo discurso de Moisés, que exige do povo uma devoção ao Senhor. Quando na terra prometida, Deus então exige do povo a obediência, gratidão aos deveres e obrigações quanto à aliança. Conseguinte, Moisés apresentou leis quanto aos dízimos e ofertas que deveriam ser levados ao altar de Deus quando o povo colhesse os primeiros frutos da terra, na terra prometida. O lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome. Então o povo deveria levar as suas ofertas ao lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome. De início era o tabernáculo, mas com a revelação progressiva, no reinado de Salomão, o templo, na nova dispensação, a igreja é o lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome. É a igreja de Cristo Jesus. O lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome tem como implicações, ou seja, tem algumas implicações. O culto. A primeira implicação do lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome é o culto de adoração e louvor. Veja que o indivíduo, quando no lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, ele não poderia comparecer de mãos vazias, mas com as mãos cheias, reverberando o louvor e gratidão a Deus pelo sustento. Quanto aos frutos da terra, era ofertado ao Senhor, e ele não pode ser visto friamente como uma mera obrigação que tem por finalidade de cumprir os requisitos que Deus está ordenando, simplesmente isto. Mas a gente deve observar a finalidade dos primeiros frutos da terra a serem consagrados ao Senhor.
a gente deve observar o espírito da lei. Veja que estas obrigações eram uma consequência natural da proteção e do cuidado oferecido ao Senhor pelo seu povo. Então veja que a sua graciosa dádiva de orientação para uma vida pacífica na nova terra, as leis sobre os dízimos e ofertas, eram diretrizes para uma vida feliz e próspera, como também o meio pela qual Israel pudesse demonstrar a lealdade e gratidão ao Senhor. Tendo por base essas informações na introdução, eu quero compartilhar o tema: os elementos essenciais nos dízimos e ofertas. Quais são os aspectos que nos levam a considerar os elementos essenciais nos dízimos e ofertas? O texto nos apresenta 3 aspectos pelas quais devemos afirmar os elementos essenciais nos dízimos e ofertas. O primeiro aspecto do elemento essencial nos dízimos e oferta é a consagração. O primeiro aspecto, o primeiro elemento essencial nos dízimos e ofertas é a consagração. Isso do versículo 1 até o versículo 4. Se você observar o verso 1 ao verso 4, o que vemos ali é uma prescrição do Senhor ao povo, que quando entrarem na terra prometida, as primícias dos frutos da terra fosse consagrado ao Senhor. Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomará das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. O recolhimento das primícias dos frutos da terra, ou seja, os primeiros frutos deveriam ser separados e consagrados ao Senhor no altar, a qual Deus escolheu, para que o seu nome pudesse ser habitado. E quando o povo então colhesse os primeiros frutos da terra prometida, eles tinham o dever e a obrigação de consagrar ao Senhor o lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome. De início, era o tabernáculo, como eu já o disse. Mas com a revelação e progresso no reinado de Salomão, o templo, e na nova dispensação, a igreja de Cristo. O lugar que o Senhor escolheu para habitar o seu nome. O culto, a adoração, o louvor ao Senhor. O indivíduo, quando no lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, ele não poderia então chegar ali de mãos vazias. Então veja que as porções eram colocadas no cesto, para serem levadas ao lugar que o Senhor escolheu. O tabernáculo, o santuário. E no santuário, o sacerdote, ele tomava o cesto do ofertante, e diante do altar, ele consagrava as primícias dos frutos da terra. Observe que a consagração dos frutos da terra ao Senhor está relacionada ao ofertante. Há um requisito de fé e obediência. O versículo 16. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir este estatuto e juízo. Guarda-os, pois, e cumpre de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quais estatutos e juízos, senão a consagração dos dízimos e ofertas, ou seja, as primícias do fruto da terra, levada num cesto ao sacerdote e ofertados ao Senhor.
seria um testemunho, uma declaração pessoal da obediência e consagração ao Senhor Deus pela providência. Quando os olhares se voltam para o produto ofertado, o valor ofertado, Deus, ele olha para o ofertante. Deus, ele não olha para a quantia, a quantidade, o valor, mas Deus, ele olha para a disposição, a obediência do coração do ofertante, em consagrar a sua vida ao Senhor e tudo quanto produz, como oferta de louvor e gratidão ao Senhor. Em Gênesis, quando Caim e Abel ofertaram ao Senhor o fruto de suas mãos, a oferta de Abel foi aceita, porque Deus agradou do ofertante. O rei Davi, quando já velho, sabendo que o seu filho Salomão reinará no seu lugar, ele separou ouro, prata, bronze para a construção do santuário. Contudo, o texto não exalta a quantia, mas a disposição, a obediência em consagrar porções das riquezas ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas as coisas. Acabo de ver, com alegria, que o teu povo, que se acha aqui, te faz oferta voluntariamente. Consequentemente, os dízimos e ofertas trazidos aqui, à frente, entregue ao Senhor, deve ser fruto das primícias de um coração rendido a Cristo. O local a qual o Senhor ordena para que façamos é a igreja, é a casa do Senhor. É o lugar em que Deus escolheu para habitar o seu nome. É a igreja de Cristo, é o lugar, a congregação dos santos, quando reunidos. Os dízimos e ofertas consagrados ao Senhor são elementos de culto. Fazem parte da adoração, do louvor e gratidão, cujo ofertante comparece diante de Deus com as mãos cheias das porções e das muitas bênçãos de Deus, em decorrência da gratidão e obediência. A consagração das primícias do fruto do nosso trabalho é um elemento essencial nos dízimos e oferta, como requisito de obediência ao Senhor, em consagrar ao Senhor. Mas é muito importante que você entenda uma coisa. Deus, Ele não está querendo ser logrado pela quantidade que você oferece. Mas Deus, Ele está interessado pela obediência que você tem a Ele, em trazer os seus dízimos e ofertas. Deus, Ele não se encanta com o ofertante que não consagra sua vida ao Senhor. Deus, Ele não se encanta com ofertas cujas mãos dos ofertantes não é consagrada ao Senhor. Nós precisamos entender que tudo
o que nós trazemos aqui, na casa do Senhor, o lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome, não é nosso, é do Senhor. Mas tudo o que temos também nos nossos lares, tudo que nós temos, 90% que nos pertence, também não é nosso, é de Deus. A sua vida também é do Senhor, pertence a Ele. Então, a consagração ao Senhor é importante. É muito importante que você consagre a sua vida ao Senhor e tudo que você possui ao Senhor, porque dele todas as coisas. Mas ainda, um segundo aspecto dos elementos essenciais nos dízimos e ofertas é a gratidão. O que nós vimos é a consagração. Agora a gratidão, dos versículos 5 ao 10. Conforme o texto, o que é gratidão? Gratidão é um testemunho, uma recordação das bênçãos. Observe que o ofertante deveria oferecer a sua oferta, fazendo uma recordação, dando testemunho, um resumo da fidelidade de Deus em abençoar Israel, quando na peregrinação à terra prometida. Então testificará perante o Senhor teu Deus. Arameu é uma referência ao patriarca Jacó. Arameu é um termo usado para mostrar a insuficiência de Jacó em se tornar uma nação próspera e rica. E conseguinte, aos versículos 5 e 6, o ofertante ele dava testemunho da incapacidade, da insuficiência, do autossustento do patriarca Jacó. O chefe da família não possuía terra quando estes estavam debilitados. Desceu ao Egito, viveu como estrangeiro. E no versículo 6, Israel era uma nação, mas não possuía terra, não tinha boas expectativas de adquirir, era escravo, vivia em um trabalho forçado, era oprimido. E quanto aos versículos 7 ao 9, o ofertante ele dava testemunho que Deus em sua graça, ele derrubou todas as barreiras e deu uma terra para o seu povo. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braços estendidos e com grande espanto e com milagres os trouxe a este lugar e nos deu a terra que mana leite e mel. A recordação dos feitos do Senhor, com as primícias dos frutos da terra, era muito mais que um memorial, era um momento de gratidão ao Senhor, certo de que tudo é dele, e que a porção levada ao altar é um testemunho da fidelidade de Deus, em mostrar que Deus nunca o abandonou, mas o inseriu numa terra que mana leite e mel. Abraão, quando ele venceu a guerra dos 4 reis contra 5, lá em Gênesis 14, ofereceu dízimos ao Senhor, na pessoa de Cristo, sendo testemunha que a vitória obtida por ele veio do Senhor e não das suas mãos. Veja os versículos 19 e 20 de Gênesis 14. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Um outro exemplo claro e forte de testemunho de gratidão a Deus foi a viúva, que ofertou uma única moeda, lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Enquanto os outros ofertavam o que sobrava,
esta viúva ofertou a única moeda, o testemunho de que Deus é quem o sustentava. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deu a sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Os dízimos e ofertas consagrados ao Senhor deve ter como elemento a expressão de gratidão por consciência de quem Deus é, pelo que fez e faz continuamente pelo seu povo. Uma oferta viva, um sacrifício de amor, envolve um todo e não apenas uma parte. Gratidão do ofertante quanto aos dízimos e ofertas é um testemunho de que Deus é fiel, é uma recordação de tudo que possuímos e que somos. Em Cristo veio de Deus. Quando você vem aqui à frente depositar os seus dízimos e ofertas, você está cultuando ao Senhor. Você está sendo testemunha das muitas bênçãos de Deus na sua vida, em prover as suas necessidades. Você está declarando gratidão ao Senhor. O aspecto essencial da gratidão envolve dízimos e ofertas, como testemunho que Deus tem provido todas as nossas necessidades, com a abundância dos frutos das nossas mãos. Gratidão, porque antes, longe de Cristo, éramos pobres, miseráveis. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos ricos, prósperos. Nós temos a maior de todas as riquezas deste mundo. Gratidão a Deus é você ter consciência de que Deus é fiel em abençoar o seu povo, em suprir todas as necessidades. Gratidão ao Senhor é saber que Ele continuará a abençoar e sustentar o seu povo. Mas considerando o terceiro e último aspecto dos elementos essenciais nos dízimos e ofertas, no versículo 11, é a comemoração. É a comemoração. Meus irmãos, a comemoração é um elemento essencial nos dízimos e ofertas. A alegria, a felicidade no Deus da providência, em saber que Ele é quem nos sustenta, protege e guarda. Porque a oferta trazida ao altar de Deus era para o deleite do povo, para a alegria do povo, um sinal de prosperidade. Conquanto fosse um momento solene, ao levar a oferta ao altar de Deus, era também um momento de grande regozijo. O versículo 11, não apenas por parte dos israelitas, dono da terra, mas também por parte do levita, do estrangeiro, o residente, e todos participavam das bênçãos de Deus. Em Israel havia uma legislação do Senhor na administração dos dízimos e ofertas do terceiro ano. Tudo que foi dizimado devia ser distribuído entre as várias classes de pessoas menos privilegiadas. No versículo 12,
quando acabares de separar todos os dízimos da tua messes, no ano terceiro, que é dos dízimos, então os dará os levitas ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentro das suas cidades e não faltem. O santuário era o lugar onde consagrava os dízimos e ofertas, trazida pelo povo, pelo ofertante, pelas mãos do sacerdote. Também era quem administrava e repartia os frutos da terra com os menos favorecidos. Havia abundância na casa de Israel para suprir todas as necessidades. Alegria e regozijo fazem parte da gratidão a Deus, em saber que Deus lhe deu, em saber que tudo quanto você traz aqui serve para abençoar outras vidas. Quanto em Atos, no capítulo 20 ao 35, Paulo fala da alegria em ofertar, em dar. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, a ordem de Deus é para que tragamos todos os nossos dízimos ao altar de Deus, para que na sua casa haja mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Alegria em dizimar é um elemento importante na vida do ofertante. Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento e necessidade, mas com alegria, pelo privilégio de ofertar, da abundância dos frutos das suas mãos, que graciosamente Deus tem lhe concedido. Meus irmãos, a fartura da casa do Senhor para abençoar vidas está nas suas mãos. A fartura da casa do Senhor para abençoar a vida está nas suas mãos. Se você abstém de ser um dizimista, você está empobrecendo a igreja, a casa de Deus. Você está limitando quanto ao serviço da caridade, a administração dos recursos, para que todos sejam assistidos nas suas necessidades. A teologia da prosperidade tem arrancado altas quantias, espoliados as pessoas, furtando de seus bens, para enriquecer charlatões. Mas muitos também dizimam, para que então possa receber mais de Deus. E não é isso que eu estou pregando. E não é isso que a Bíblia também está ensinando. Eu estou pregando que devemos consagrar parte dos nossos recursos, de tudo quanto Deus nos tem abençoado, a casa do Senhor, para abençoar vidas com o pão, com o remédio, com a palavra do Senhor, literaturas e tantas outras coisas mais. Muitas pessoas foram abençoadas com seus dízimos e ofertas, pessoas que foram alimentadas, curadas com remédios, aflitos que foram aliviados pelos seus dízimos e ofertas. Banquetes foram servidos para muitas pessoas que estavam famintos, pelo pão da vida. Muitas almas foram dessedentadas pela água da vida, pelos seus dízimos e ofertas. Por que a dificuldade de mostrar alegria? Por que a dificuldade de expressar alegria? Em saber dos benefícios que os seus dízimos e ofertas têm gerado no reino de Deus. Em Israel,
Era proibido as pessoas passarem fome e necessidade. Vocês lembram no caso de Ruth? Quando então ela, recolhendo restos dos frutos, das espigas, Boaz então ordena para que os seus servos deixem uma quantia para trás, para que ela possa levar o alimento para a sua casa, saciar a sua fome. E os dízimos e ofertas consagrados ao Senhor, na casa do Senhor, era repartido aos levitas, ao estrangeiro, às viúvas e aos órfãos. Eles eram assistidos nas suas necessidades. E nisto, o povo esbanjava alegria, porque havia fartura. Havia fartura. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que na casa do Senhor haja o quê? Mantimento. A alegria, a comemoração é um elemento essencial nos dízimos e ofertas. A alegria do ofertante em compartilhar do que Deus tem dado em abundância à casa do Senhor para o serviço do reino. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vemos a alegria do rei Davi e de todo o povo em consagrar parte das suas riquezas para serem ofertados ao Senhor. Meus irmãos, os dízimos e ofertas, a consagração é essencial. Mas também a gratidão é um outro elemento essencial. E a comemoração, em ter alegria de ofertar e ter alegria do que está sendo feito com os seus dízimos e ofertas consagrado ao Senhor. Caminhando para o fim, eu quero lhe fazer algumas aplicações. Talvez você esteja discordando que os dízimos e ofertas sejam necessários, por não encontrar nenhuma ordem explícita no Novo Testamento. É isso que as pessoas procuram. Mas no Novo Testamento não tem nada explícito quanto aos dízimos e ofertas. Mas há alguma coisa que você precisa considerar. A Bíblia, ela não é somente o Novo Testamento, mas é um conjunto, Antigo e Novo Testamento. Deus não fala à igreja somente pelo Novo Testamento, mas também pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos leis, prescrições para a conduta e prática da vida cristã, o exercício da vida cristã e a consagração dos dízimos e ofertas é uma das muitas prescrições. Concordamos que no Novo Testamento ensina o cristão genuíno a se envolver com o reino de Deus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. De que forma? De que forma o fazemos? As coisas espirituais, as quais devemos buscar, se materializa institucionalmente na igreja do Deus vivo. A contribuição no sustento financeiro da igreja, no Novo Testamento, nos ensina que a contribuição deve ser proporcional ao que ganha. E deve ser feito com liberalidade e alegria. Logo, a forma que melhor se encaixa são os dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas
é um elemento de culto ao Senhor. É para que na casa de Deus, o lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, haja fartura em socorrer os órfãos e as viúvas e estrangeiros dentro de Israel, em socorrer os necessitados, principalmente os das famílias da fé. Num sentido mais amplo, os dízimos e ofertas são essenciais em levar o pão da vida a muitos famintos, a água da vida a muitos sedentos. Quem é responsável em levar o pão e a água da vida aos pobres de espírito, senão a igreja? O lugar em que Deus fez habitar o seu nome, o lugar em que flui bênçãos para todos os povos. Ser dizimista é ser testemunha de como Deus tem abençoado a sua vida. É declarar para toda a congregação que Deus tem sustentado, abençoado com todas as sortes de bênçãos. É uma declaração de que tudo pertence ao Senhor. Os elementos essenciais dos dízimos e ofertas. Primeiro nós vimos a consagração. Consagre o seu coração ao Senhor. Faça por obediência a palavra de Deus. Não por constrangimento. Não por medo do pastor, do presbítero e do diácono. Não. Faça por obediência ao Senhor. Faça também por gratidão a Deus. Por gratidão ao Senhor. Deus poderia muito ter falado ao povo de Israel. Não precisa trazer nada. Apenas dê um brigado lá na lavoura e está tudo certo. Mas Deus queria do povo obediência e gratidão, como expressão de culto ao Senhor pelas bênçãos que eles receberam. E o mesmo Deus também exige de nós. Obediência e gratidão a Ele. E por fim, comemoração. Tem alegria. Tem alegria em trazer os seus dízimos e oferta à casa do Senhor. Faça com alegria. Não faça com tristeza. Esbanje alegria. Mostre para todos os povos, para todas as pessoas, com alegria, que Deus é o Deus da providência, que Deus tem te sustentado e nada vai lhe faltar. Tenha alegria por saber que os seus dízimos e ofertas consagrados ao Senhor está a serviço do reino. Está a serviço do reino. Missionários são sustentados pelos seus dízimos e ofertas. As pessoas que estão nas regiões, lá nos confins da terra, estão recebendo uma literatura, uma Bíblia, traduzida na sua língua, pelos seus dízimos e ofertas. Famintos, necessitados aqui na nossa cidade, estão sendo também alimentados com alimentos. Tem alegria. Esbanje alegria. Por fim, o conforto que você está usufruindo daqui da igreja. Que igreja bonita. Ar-condicionado, tranquilidade, ambiente maravilhoso.
Isso é fruto dos seus dízimos e ofertas, que você tem consagrado ao Senhor. Tenha alegria, tenha o prazer. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor nosso Deus. Grandioso Deus e soberano Pai, graças te damos, ó Deus, pelas nossas vidas. E também agradecemos, ó Deus, pela providência e pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos participantes do teu reino e da tua igreja, com a nossa vida, com aquilo que também possuímos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a nossa administração. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ofertar, de dizimar, coisas que antigamente, ó Deus, nós não tínhamos, porque gastávamos, ó Deus, esbanjávamos nas coisas que eram do mundo, nos nossos desejos de satisfação. Mas se agora, ó Deus, nós procuramos, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, é porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou da escravidão, nos transportou para o seu reino, uma terra que mana leite e mel. E agora nós somos prósperos. Nós somos, ó Deus, abençoados com as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, o Senhor nos dá também o privilégio de compartilharmos com o teu reino, com outras pessoas. Que o Senhor, ó Deus, desperte no nosso coração esse desejo, ó Deus, de ser participante do teu reino, com aquilo em que nós temos produzido, com a obra de nossas mãos, ou com os frutos das nossas mãos. Ajude-nos, ó Deus, a consagrar a nossa vida ao Senhor e tudo que temos ao Senhor, tirando do nosso coração a soberba, o orgulho, a avareza, mas também, ó Deus, nos ensine a fazermos isso com gratidão ao Senhor, porque tudo que recebemos vem do Senhor. Nos ajude, Deus, a fazermos também com alegria, assim como o salmista, quando então, ó Deus, ele contribui com os dízimos e ofertas para a construção do templo. Ele e todo o povo fez com alegria. E com alegria também, ó Deus, nós queremos ser participante da expansão do teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, ó Deus, continue abençoando a nossa vida. Abençoa, Deus, esta igreja, desde agora e todo sempre. Amém.